alunos. Enfim, estamos aí na nossa última aula, nossa última videoaula, nosso último encontro do semestre, né? Então, desde já, e começando a aula de hoje, agradecendo a paciência, a compreensão. Eu acho que mais do que qualquer outra turma aí da graduação, vocês, os calouros, com exceção aí da Janaína do Max, né? Mas todos os demais aí calouros, é muito difícil, né, nesse momento, nesse início aí do curso, já ser impactado de tamanha forma com essa questão aí do isolamento social, algo que nunca aconteceu e ninguém jamais imaginava. Mas, enfim, agradeço a compreensão e a paciência de cada um de vocês. São cerca de 40 alunos que estão realizando os exercícios regularmente, ou seja, a turma de vocês continua, né? Começou muito cheia, começou bastante inflada, com quase 70 matriculados, e hoje são 40 que estão desenvolvendo aí as atividades regularmente, ou seja, estão dando sequência aí no curso. Espero que continue, né? Esperamos aí que próximo semestre estejamos em sala de aula normalmente. Bom, hoje a gente vai fazer só uma revisão, basicamente uma resolução das 12 questões que a gente passou ao longo do semestre, dos 2 bimestres. Essas questões, elas vão compor 30% da nota, como eu já falei. Então, são 12 questões que valem 30. 30 divididos por 12 dá 2,5. Cada questão vai valer 2,5 ponto aí de vocês. Os outros 70 pontos, eles virão da prova bimestral. Essa prova bimestral começa dia 1º e vai até o dia 7 de julho. Ou seja, né, fiquem atentos aí ao calendário. Depois de 7 de julho vocês não conseguem mais enviar essa prova. Já vou mostrar aqui na tela para vocês verificarem como funciona a dinâmica. Tá? Já devem ter feito com outros professores. Nesse bimestre teremos também comigo. Né? Então já vou mostrar na tela. Então a nota de vocês, 30%. Esses trabalhos, assim que fechar o último dia do prazo desses trabalhos, que é aí dia 1º de julho, já no dia 2, dia 3, eu quero lançar os 30 pontos relativos aos trabalhos. A nota da prova, com o prazo de envio da prova é dia 7, eu vou estar lançando dia 8 de julho a nota, né, o complemento dos 30, para chegar até 100. Aquele que não atingiu média 7 vai ter que fazer a prova final. O exame final já está agendado do dia 9 a dia 15 de julho, já na semana seguinte, né, já no dia seguinte ao lançamento da nota. Então fiquem atentos, esse exame final também vai ser online, também vai ser um exercício online, ou seja, né, acabou facilitando para vocês, porque obviamente vocês vão consultar, vão pesquisar aí as respostas. Bom, vou mostrar na tela para vocês entenderem melhor a explicação aí sobre como funciona a prova. Então, acompanhe aí na tela. Hoje não teremos questão, como eu já tinha prometido na próxima semana. Então, vamos falar um pouquinho da prova antes da gente resolver aí as 12 questões que a gente indicou ao longo dessas semanas. A tela, né, a tela da disciplina de vocês, óbvio que o perfil de vocês, a tela de vocês vai ser um pouquinho diferente, porque esse aqui é o perfil de professor, em que eu posso editar, posso, né, enfim, incluir o conteúdo para vocês. Mas, de certa maneira, vocês entrem lá no AVA, e lá no AVA vocês terão, como sempre tiveram, todas as semanas, né, de aula. Cada uma das semanas, essa aula dessa revisão vai ser incluída nessa 14ª semana, assim que eu divulgar para vocês, vai aparecer publicado para vocês. A 15ª, 16ª não teremos nenhum conteúdo, vai ficar oculto aqui, por quê? Né? Vocês lembrarem, a gente teve um mês de aula presencial. Esse formato, portal aqui, ele foi planejado para o semestre inteiro de aula online. Então, sobraram essas semanas lá do primeiro mês que a gente teve aula, lá em março. Né? Então, 2 semanas vai ficar sem conteúdo. E aqui a avaliação bimestral, né? A avaliação do segundo bimestre, que vocês vão entrar a partir do dia 1º de julho. Quem ficar em final, né, lá no dia 9 de julho, vai estar disponibilizado também o exame final, que vai ter exatamente a mesma metodologia dessa avaliação do segundo bimestre. O detalhe é que o exame final cai todo o conteúdo. Aqui na avaliação do segundo bimestre, a gente reduziu aí somente para o conteúdo, né, online que a gente vem ministrando.
Bom, como é que vocês vão fazer para realizar essa prova? Vocês vão entrar na avaliação do segundo bimestre. Aqui tem as informações da universidade com relação ao prazo, 1º de julho a 7 de julho. Vocês vão fazer o quê? Aqui eu fiz um texto resumindo para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão baixar a prova, que está logo abaixo ali disponível, em formato PDF. Vocês vão ter um gabarito para preencher. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a prova e vai verificar qual é a questão correta e preencher o gabarito. Você me manda só o gabarito, eu não preciso da prova, a prova já está aqui para fazer download. E aí vocês vão enviar esse gabarito por onde? Por aqui, pelo portal AVA, na opção enviar avaliação do segundo bimestre. Isso aqui vai estar habilitado para vocês. Vocês vão enviar aí o arquivo do gabarito. Então, o arquivo do gabarito vocês vão postar para mim aqui. Professor, travou, não conseguiu, o sistema não abre, o sistema está lento, o sistema não funciona, blá blá blá. Enfim, eu autorizo, eu permito que você me envie por e-mail, desde que obedeça esse prazo previsto aqui pela instituição. Então, se você quiser, e tiver problemas, pode enviar aqui também para o meu e-mail. Bom, o que você vai ter? Você vai ter 2 arquivos. A prova, o arquivo PDF com as 10 questões, então são 10 questões, o peso da prova é 70. Então, cada questão vai valer 7. E o gabarito. Então, o que vocês vão postar para mim é só esse gabarito enchido para mim. O que é esse gabarito? É um arquivo Excel, é um arquivo que vem trazer aí, as questões, e ele vai trazer todas as opções. Desde que ele carregue aqui, agora resolveu minha internet não funcionar, então deixa eu abrir aqui o arquivo para vocês direto no meu computador. Então, vocês vão clicar ali, olha, baixou agora o arquivo, vamos abrir aqui o arquivo para vocês terem uma visão de como que é esse gabarito. Então, esse aqui é o gabarito. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, primeiro indicar qual é a disciplina de vocês, depois vocês vão se identificar, vocês vão colocar aí o nome de vocês, o período de vocês. E aqui nós teremos as 10 questões e vocês vão assinalar a correta. Vocês vão ter que fazer alguma marcação nesse gabarito. Então, você pode pintar de amarelo, você que é menina pode pintar de um rosinha, você que é menino pode pintar de preto, se você quiser só fazer um X, se você quiser deixar vermelho, então se você quiser sublinhar, enfim, alguma marcação vocês precisam fazer aqui para eu identificar qual é a resposta correta. Então, da questão 1 a 10, uma dessas 5, A, B, C, D e E, será a correta aqui, que vocês têm que postar aonde? Postar nesse campo de enviar avaliação do segundo bimestre. Então, essa é a prova, essa atividade online que vocês vão fazer aí, compondo 70% da nota. Mudando aqui a nossa tela, nós chegamos às 12 questões que foram lançadas aí ao longo de todo o bimestre. Então, aqui estão todas elas indicadas na ordem que foram aparecendo. Então, vamos fazer aí uma rápida resolução de cada uma delas para vocês terem noção acerca da resposta, da indicação mais correta. Então, vamos começar aí com a primeira, trazendo o questionamento se em um Estado liberal, naquela acepção clássica, o Estado mínimo, mesmo no contexto de crise, o produtor, na verdade, possuiria ampla liberdade aí de fixar preços, mesmo no momento em que a sociedade exige uma compreensão do empresário, nesse Estado liberal, na acepção clássica, se ele poderia fixar livremente esse preço. Bom, como é que eu vou fazer a resolução dessas questões? Vou ver aí o que vocês me falaram. Não vou ficar eu só falando, vamos ver o que vocês me falaram. E vamos começar aí com a Gabriela, Gabriela Santos. Vamos ver aí o que ela nos respondeu. Em um Estado liberal, o governo não deve interferir nas decisões de mercados. Por isso, o produtor-fornecedor tem a liberdade de adotar os valores que lhe for mais favorável. Diferente do que é hoje, em que instituições como podem denunciar abusos, aí o Estado pode intervir mais diretamente na economia. Perfeito. A resposta da Gabriela está exatamente
conforme aí o que deveria ser. No Estado liberal, o Estado mínimo, o governo não tem esse cunho, esse caráter social que existe hoje, né? Então essa é a resposta da primeira questão. Segunda questão, na acepção econômica, na escassez de recursos, é legítimo aí que o Estado promova o tabelamento de preços, né, como no exemplo das máscaras em uma pandemia. Vamos ver aí o que vocês me responderam, né? Vamos pegar uma resposta aqui do Gustavo Rodrigues, né? Vamos ver o que o Gustavo nos trouxe. Opa, esse daqui não é uma questão da nossa disciplina, deixa eu buscar outra. Vamos buscar aqui do Matheus. Matheus Joas, vamos ver. Na acepção econômica, na escassez de recursos, é legítimo que o Estado promova o tabelamento dos preços? Sim. Seria justo, pois se não houvesse, fornecedores e vendedores poderiam explorar as pessoas com preços absurdos. Logo, o Estado intervir para que haja um controle sobre os preços para não ocorrer uma exploração no comprador final. Tirando os erros de português e de escrita, né, a resposta está correta. Na verdade, o Estado ele pode e deve intervir na economia, né? O Estado tem esse cunho, essa exigência de atuar em prol da sociedade, e esse atuar em prol da sociedade pode, inclusive, tabelar o preço. É só pegar o exemplo dos caminhoneiros. Os caminhoneiros reivindicaram há 3 anos atrás um frete mínimo, o governo foi lá e estipulou um frete mínimo. Ele tabelou o preço do frete, né? Então, o governo pode sim, existe autorização para ele tabelar, estipular um mínimo de preço. Muito embora na acepção capitalista isso não é o indicado, mas pode, né? Pode, não tem problemas. Vamos agora para a terceira pergunta. A terceira pergunta, o que a gente pergunta? Se o empresário que se sentir prejudicado por esse tabelamento de preço, se ele pode entrar com uma ação no Poder Judiciário, né? Então, pode ele questionar o tabelamento de preços? Vamos ver aí, vamos buscar a resposta, vamos pegar aqui alguém, Amanda Prates, né? Vamos ver o que a Amanda Prates nos diz. Sim, devido ao poder de compra de pequenas empresas, em relação a grandes, acaba geralmente com o preço tabelado. E os pequenos empresários acabam sendo prejudicados com essa determinação. Bom, de novo, uma opinião pessoal da Amanda. Não trouxe nenhum fundamento, nenhum argumento aqui que justificasse de uma forma mais completa a resposta, mas qual é a lógica dessa pergunta? Sim, todo ato do poder administrativo, do poder executivo, ele pode sim, ele deve ser questionado frente ao judiciário. Quando o judiciário entender que esse ato, esse tabelamento, ele tem um fundamento não justificável do ponto de vista legal, normativo, constitucional, ele pode sim, inclusive, revogar esse tabelamento, né? Nós temos, inclusive, na questão do tabelamento do frete, nós ainda temos discussões nos tribunais sobre se o Estado pode ou não fazer isso. Não foi decidido ainda, né? Então pode sim, o empresário pode sim ingressar com uma ação no Poder Judiciário, questionando esse ato. Bom, vamos avançar aqui, falando sobre de onde virão recursos adicionais aí do Estado brasileiro para combater a Covid, né? Então a gente falou aquela aula sobre arrecadação tributária, e aí eu pergunto, né, da onde que vem, né, da onde viriam esses recursos, já que são recursos adicionais, recursos aí que não temos, né, como regra disponível. Vamos ver aí a resposta do Paulo Miabara. O que ele fala? Ele diz que, diante da emergência, o Ministério da Saúde havia destinado 1 bilhão para os estados, esses recursos puderam ser utilizados. O governo destinou mais 9 bilhões para a rede pública, mediante medida provisória. Agora já são 14 bilhões de incremento, né? Então, acredito também que poderão ser utilizados os recursos de fundos de campanha, que iriam ser destinados aos partidos políticos, aí referente à votação. Então, vejam, o Paulo ele nos trouxe aí um contexto de quanto dinheiro já foi destinado para a saúde. Ele traz uma sugestão de onde poderiam vir esses recursos, dos fundos partidários, aí, fundos para campanhas eleitorais. É uma hipótese, né? Outra hipótese, qual que seria?
aumentar ou criar um tributo específico para isso? É pouco provável, mas pode. O que pode acontecer também? O governo brasileiro contrair empréstimos de bancos ou de organismos internacionais também. O governo brasileiro pode emitir títulos públicos, não deixa de ser um empréstimo que o governo faz com as pessoas, iniciativa privada. Então, enfim, é uma série de fontes que o governo ele pode explorar aí para obter mais recursos. Ele pode deslocar recursos de outras áreas para a saúde. Enfim, né, existe uma série de manobras aí que permitem o Estado modificar e buscar aí recursos financeiros para o combate à Covid. Né? Então, uma noção aí da resposta que deveria ter sido finalizada. Bom, vamos avançar. Bitcoin, eu pergunto se ele é um ativo de maior ou menor liquidez. Né? Então, vamos ver a resposta de um de vocês. Vamos pegar aqui a Kathleen. Ela diz, né, cadê? Aqui embaixo, ou seja, o Bitcoin é um ativo de maior ou menor liquidez. Ela coloca corretamente maior liquidez, né? Então está correto. O Bitcoin, inclusive, ele tem o tal do poder liberatório, assim como o dinheiro, né? Várias lojas aceitam o Bitcoin. Você dá o Bitcoin, você leva o produto embora. Ele é um ativo de grande liquidez aí naquela acepção que a gente trouxe na aula sobre essa conceituação de menor ou maior liquidez. Bitcoin é de maior liquidez, corretamente respondido. Vamos avançar. Um exemplo negativo da deflação para a economia nacional. Vamos ver aí a resposta de alguém. Vamos pegar da Laila. Vamos ver. A resposta da Laila. A deflação, por mais de alguns meses, poderá levar à recessão econômica. As consequências podem ser piores para a economia do que a própria inflação. Um exemplo foi quando houve a deflação do IPCA, que durou 3 meses, começou em julho e terminando em setembro. Esse período foi marcado por muitas crises financeiras e desvalorização das commodities. Veja, a deflação é a queda do preço do produto. A deflação, isoladamente, você não consegue dizer se ela é boa ou ruim para a economia, né? Porque num primeiro momento, para o consumidor é bom, preço mais barato. Só que isso indica também uma falta de consumo, uma falta de demanda. E essa falta de demanda significa também aí a falta de renda da população. Então, a deflação, a queda de preços, geralmente ela indica uma queda de demanda. Essa queda de demanda significa aí uma queda de renda da população, que é ruim, né, para a economia. Então, menos pessoas com dinheiro para comprar, o produtor ele reduz o preço e mesmo assim não consegue vender. Isso acaba por inviabilizar a atividade empresarial aí para muitas pessoas, né? Então é um exemplo aí que a gente traz, né? E a Laila trouxe corretamente aí um exemplo específico sobre a deflação, né? Então mais uma questão aí que a gente respondeu. Sétima questão, para a indústria nacional, né, o aumento do real frente ao dólar pode resultar em algum impacto negativo? Vamos ver aí as respostas que eu recebi. Vamos pegar da Emily Rocha, né, vamos ver aqui o que ela faz. Para as indústrias nacionais, assim como produzem seus produtos para dentro do país, podem optar em exportá-los, agregando nas relações públicas, girando seus produtos ao redor do mundo. Com base na exportação, é fato afirmar que a taxa cambial impacta na venda, pois se uma empresa nacional efetua uma venda com o valor do dólar em alta, ela tende a lucrar mais, ou vice-versa, né? Ou seja, quanto maior estiver o valor das moedas estrangeiras, melhor a condição para a exportação. Então, sim, o impacto se torna negativo para a indústria nacional, pois sua forma de faturamento depende totalmente de suas vendas. Quando se exporta é algo positivo. Então vejam, a Evelyn ela explica muito bem o outro lado, o lado positivo, né? Mas o que eu perguntei é se isso pode acontecer ou resultar em algum impacto negativo. Vejam, hoje em dia, uma indústria 100% nacional, não usa nenhum componente importado, o que a gente pode chutar e resumir como quase que inexistente,
A gente pode dizer que não tem impacto negativo. A empresa 100% nacional ela vai ter aí um impacto positivo. O problema é que quase todas as empresas, mesmo não sendo importadora, ela tem insumos, ela tem produtos, ela tem matéria-prima que ela precisa comprar. E essa matéria-prima ela é estrangeira, ela vem de fora, ela é em algum momento precificada, inclusive em dólar. Então, esse aumento do dólar, né, mesmo para a indústria nacional, ela pode ter esse impacto negativo aí, conforme a característica de sua linha de produção. Bom, oitava pergunta. Como que a crise iniciada está afetando as expectativas dos consumidores, das empresas e dos agentes financeiros? Bom, vamos lá, né? A crise, expectativas econômicas. Vamos pegar aqui a Carol Lemos. Bom, como que ela responde? Ela está afetando todos, pois as empresas grandes tiveram que fechar ou mandar embora muitos funcionários, fazendo com que grandes empresários diminuíssem seus lucros ou até mesmo levando à falência. Consumidores foram afetados também de muitas maneiras. Produtos em falta ou com valor alto, fazendo com que as pessoas com mais dificuldades não consigam comprar, trazendo dificuldade para muitos. Então, é mais um parágrafo sem ponto, sem vírgula, sem quase nada. Mas, enfim, como é que a crise está afetando os consumidores? Consumidores estão cautelosos, consumidores estão perdendo renda, estão aí perdendo emprego, o consumidor está comprando menos, né? Automaticamente empresas estão faturando menos, estão lucrando menos, estão mandando empregados embora. E os agentes financeiros, que são os bancos, estão aí muito preocupados com a questão da inadimplência, ou seja, a falta de pagamento de empréstimos, financiamentos e tudo mais. Então isso desaqueceu todo o mercado. Está todo mundo retraído, todo mundo aí com medo de avançar, de investir. Né? Então, de um modo geral, a Covid deu esse primeiro impacto aí para a nossa economia. Vamos ver para frente como tudo isso vai se resolver. Bom, nona questão. Considerando-se a evolução da curva demográfica brasileira, é possível afirmar que a Previdência Nacional será sustentável e estará equilibrada daqui a 15 anos? Vamos ver a resposta que vocês nos trouxeram. Vamos pegar aqui a resposta do Marx, né, o Marx lá no 10º período, vamos ver o que ele traz para nós. Percebemos que diante da curva demográfica não é possível afirmar que o Brasil estará em situação de equilíbrio daqui a 15 anos. Né? Podemos afirmar que o maior número de pessoas estará aqueles que o maior número de pessoas necessitarão receber esse benefício, ou seja, não haverá gente aí para custear esse benefício. E é exatamente isso, né? O Marx respondeu corretamente. O que acontece? O envelhecimento da população em maior número do que pessoas jovens vai significar que mais pessoas vão precisar do benefício da aposentadoria e menos gente para custear essa situação, de modo que vai faltar dinheiro. Então, essa reforma que a gente viu tanto na TV no ano passado e retrasado, daqui a uns 10 anos, 15 no máximo, vai ter tudo de novo, porque o sistema ele vai estar desequilibrado novamente lá na frente, e a grande preocupação é em razão dessa curva demográfica brasileira, essa evolução dessa curva demográfica. Avançamos. O que é a lei de zoneamento urbano e como é que ela afeta os agentes econômicos? Bom, lei de zoneamento urbano, né, na visão aqui, vamos pegar alguém, vamos pegar o Emerson, né, Emerson, que é a lei de zoneamento. Lei de parcelamento, uso e ocupação do solo é a lei que a cidade é dividida em áreas, no quais temos diferentes diretrizes sobre o uso e ocupação do solo. Essa lei define aí como, né, você pode construir numa área urbana. A lei orienta o desenvolvimento urbano. Então, obviamente, isso afeta os agentes econômicos, né, porque é justamente essa lei que vai dizer onde você pode construir, como você pode construir, em que medida você pode construir. Né? Então, e aí ele traz um exemplo muito bacana da questão do shopping, né, onde pode construir um shopping. Nós temos aí uma resposta bem correta aí do Emerson, trazendo o que é a lei de zoneamento urbano e como ela afeta agente econômico, o que automaticamente aí
é óbvio, né? A gente sabe muito claramente que se uma lei impede a construção de algo, essa lei afeta o investidor. Então, é uma relação direta a lei de zoneamento com o investidor. Avançamos. Caso o Estado não forneça de alguma forma gratuita o medicamento, pode ela ingressar com uma ação judicial para conseguir esse remédio? A resposta é sim. Né? Vamos ver aqui, porque vamos pegar aqui alguém aleatoriamente, o Kleber. Vamos ver o que o Kleber fala. Embora seja um serviço essencial do Estado de fornecer atendimento à saúde, esse serviço só abrange medicamentos estabelecidos na lista. Obrigar o fornecimento de medicamentos pode acarretar num benefício isolado e prejudicar a coletividade. Porém, há exceções para concessões desses medicamentos, como no caso do paciente e a família não ter condições financeiras ou quando há um medicamento similar disponível. Vejam, o Kleber ele traz exatamente aí o contexto. Em regra, não se deve obrigar o SUS a custear todo e qualquer tratamento, mas em situações de necessidade, essa necessidade é necessidade médica, necessidade e adequação do tratamento e uma razoabilidade daquele tratamento. Tudo isso vai resultar, sim, na possibilidade de o judiciário exigir que o Poder Executivo forneça aquele medicamento. É a tal da judicialização da saúde, extremamente comum aí no nosso dia a dia, nas situações aí, né, de quem vive a questão de doença e tratamento. É muito comum tanto ações contra a SUS quanto contra planos de saúde, né, exigindo o custeio e o tratamento de uma determinada doença. Então, é algo bastante atual. E, por último, a última questão, né, qual o argumento jurídico para justificar a obrigação do Estado em divulgar os dados corretos de mortos para a Covid? Essa questão ainda está no prazo de resposta, então eu não vou responder agora. Né? Vamos deixar em aberto aí para vocês pesquisarem, para vocês buscarem a resposta aí, qual o argumento, né? Por que esse dever de transparência aí do governo para com o cidadão, para com as pessoas. Então, a 12 eu não vou explicar e ninguém viu a resposta ainda, então nós vamos deixar em aberto para as próximas oportunidades. Bom, pessoal, agora sim acabou. Uma ótimas férias para vocês, boa sorte na semana de provas, fiquem atentos aos prazos, não deixem para depois, não serão aceitos após o prazo, vocês têm uma semana para fazer, não deixem por última hora. Agradeço paciência, agradeço compreensão, agradeço a resiliência, né, agradeço a todos vocês que levaram e encerraram esse primeiro semestre. Eu fico muito feliz aí que vocês estão perseverando e podem ter certeza, né, que é um momento de dificuldade para todos, mas aqueles que continuaram e não desistiram, né, terão aí, colherão os louros logo logo. Então não desista, o curso do Direito é muito bacana, é muito interessante, isso que a gente viu nesse semestre é só uma amostra, uma pequena amostra de tudo que virá ainda pela frente, então espero encontrá-los brevemente em sala de aula nos próximos períodos. Um grande abraço e até mais.